Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Acabei de saber que está surgindo a luz no fim do túnel para nós professores, né? O prefeito aqui de Maceió autorizou já a vacinação dos professores de ensino superior também, né? Acima de 50 anos. Não é minha vez ainda, mas pelo menos estou feliz pelos meus colegas que já têm essa idade, né? Que já vão poder começar a se vacinar. Uma hora vai chegar a minha vez também, né? Vamos aguardar, continuar aguardando. Um dia chega a vez da gente, não está danado. É verdade. Professor, falando nisso, o senhor acha que a gente ainda volta daqui para o final do ano até aula presencial? Olha, sei não, viu? Espero que volte, né? Mas como a vacina que está agora sendo aplicada é a AstraZeneca, né? Então, são 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Então, mesmo que, por exemplo, na melhor das hipóteses, os professores tomem a vacina agora em maio, né? A segunda dose só vai ser dada em agosto. Então, aí depois tem um período, acho que 15 dias, né? Para ter imunidade. Então, assim, na melhor das hipóteses, sendo mais otimista, só voltaria em setembro. Mas como a coisa está bem lenta, né? Então, só acho que pode ter uma volta aí, talvez em outubro. Mas mesmo assim, não vai voltar completamente, né? Provavelmente vai voltar no formato híbrido. Porque, assim, quem está sendo vacinado, quem vai ser vacinado, quem vão, né? As pessoas que vão ser vacinadas, os professores, mas vocês, alunos, a maioria não vai ser vacinada ainda. Então tem esse problema, né? E agora, né, com essa segunda onda, ficou muito claro que não só são os idosos, né? Na verdade, não tem grupo de risco, né? O grupo de risco é ser brasileiro, né? Qualquer pessoa pode pegar essa doença e ter problemas, né? Então, assim, pessoas na faixa etária abaixo dos 40 anos, que é o meu caso, vocês que estão abaixo dos 30 anos, existe o risco de pegar a doença e ter sequelas e ter problemas, sim. Então, tem que cuidar de todo mundo. E aí, mesmo que tenha uma volta, né? Ainda é possível que a gente volte no formato híbrido. Então, assim, voltar normal, como era lá, né, antes da pandemia, em 2019, comecinho de 2020, acho que a gente só consegue em 2022. E aí, vamos ver, né? Provavelmente a gente deve começar o segundo semestre igualzinho ao que está agora, porque os professores ainda não vão estar todos vacinados. E no meio do semestre talvez tenha algum retorno, mas eu acho que do jeito que as coisas estão indo, a gente só volta em formato híbrido, né? Com a parte dos alunos indo, outra ficando em casa assistindo desse jeito aqui, né? Vai ser desse jeito, ou então vai ser de novo aula remota até o final do ano, e aí em 2022 provavelmente mais pessoas estarão vacinadas. Espero que também, além dos professores, os alunos estejam, né? Então espero que a população em geral esteja vacinada até o começo do próximo ano, né? Enquanto isso, a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Infelizmente, essa é a realidade brasileira, né? Só da gente estar sobrevivendo já é uma vitória nesse momento, né? Porque a situação está bem grave, né? No Brasil todo. Verdade. Pois é. Então, enquanto nossa hora não chega, né? De tomar a vacina, vamos seguindo aqui a vida. Bom, então eu estava falando sobre o testamento, né? As suas características, né? A primeira característica é que ele é personalíssimo. Então, apenas o testador pode fazer o testamento ou revogá-lo. A elaboração do testamento exige a presença do testador, então não dá para você delegar para outra pessoa fazer o testamento por você, né? Tem que você estar presente ali no momento, mesmo que não seja você que esteja redigindo, né? Porque aí tá bem claro que não está dizendo é obrigatório que o testador redija. Não, ele não vai ser obrigado a redigir o testamento, digitar, enfim. Mas ele tem que estar presente, né, a todos os atos que esse testamento requer, né, em qualquer modalidade. É vedado o testamento a rogo, ou seja, aquele que poderia ser delegado por meio de procurador. Então não dá para você fazer testamento por procuração, né? A pessoa está lá com preguiça ou não pode sair de casa, né? Agora na pandemia está na quarentena, tá em casa, não pode sair, não quer sair. Quer fazer o testamento, mas aí contrata um advogado. Faz lá meu testamento, vai lá no cartório, faz o meu testamento, depois traz aqui que eu assino. Não pode ser assim, né? Testamento a rogo não é possível. Aí vai ter uma diferença que vocês vão explicar nos seminários da próxima semana, que existe assinatura a rogo. Assinatura a rogo é uma coisa, testamento a rogo é outra, tá? Então, o que é proibido aqui é o testamento a rogo, ou seja,
a pessoa mandar que outra faça o testamento por ela, né? Então, se você quer fazer o seu testamento, você tem que fazer por si mesmo. É você que tem que ir ao cartório para fazer lá o testamento público. É você que tem que ir ao cartório para poder fazer a certificação lá do testamento cerrado. É você que tem que fazer o testamento particular, né? Ou as outras modalidades, né? Se você não pode redigir, se você não pode digitar, se você não pode escrever, pede para outra pessoa escrever, não tem problema. Mas não dá para outra pessoa ir fazer o testamento em seu lugar, né? Como é uma vontade personalíssima, então tem que ser em razão da pessoa e a pessoa tem que estar presente a todas as formalidades desse testamento, certo? Não vou falar sobre a assinatura a rogo, porque é o tema que vocês vão falar provavelmente nos seminários quinta e sexta da próxima semana, tá? Mas a ideia é essa, né? Não dá para fazer testamento por procuração. Eu ia perguntar isso tipo, o terceiro ele não pode chegar lá e fazer sozinho o seu testamento, mas ele pode pedir que um terceiro redija o seu testamento com ele, né? Isso, aí não tem Ah, problema, porque sim. você tem pessoas que não podem, por exemplo, pessoas que não sabem escrever, pessoas analfabetas ainda existem, né? Uhum. Pode ser o caso da pessoa que não pode escrever porque, por exemplo, está com problemas articulares, né? Não tem como segurar uma caneta para escrever, ou não sabe mexer no computador, não sabe digitar, né? Porque o testamento pode ser digitado, então pede para outra pessoa digitar, não tem problema. Agora, o que não pode é a pessoa dizer, olha, eu quero fazer um testamento, mas eu não vou não, eu não posso ir, eu não tenho como ir, então vá lá, vou passar uma procuração aqui para você, você vai ser meu legítimo procurador para fazer um testamento em meu lugar. Não pode. Nenhum advogado pode fazer isso, né? Então, tem que ser a pessoa que vai lá e faz o testamento, ou manda fazer, mas olhando, né? Ela presente ali e ditando, né? Os atos. Então, se alguém vai escrever por ela, então ela vai dizendo, a outra pessoa escreve e depois tem que ter a leitura, né? Vocês vão ver quando forem na próxima semana, né? Quando for falar dos testamentos, das formas de testamento, vocês vão ver que são muitos detalhes, né? Então, tem todas essas formalidades e o testador tem que estar presente a todas elas, né? Sob pena de nulidade mesmo do testamento. Então, ele tem que estar presente, não é obrigatório que ele redija ou digite, mas ele tem que estar presente a todos os atos referentes ao testamento. Então, pode ser apenas redigir o testamento a rogo, quando o testador, testamenteiro não, quando o testador não sabe ou não pode escrever. Então, aí é o caso, né? Ele não pode escrever por algum motivo, né? Tem um problema articular, ele está com... É uma pessoa, né, que é tetraplégica, é uma pessoa que não tem ali os movimentos da mão, ou não tem a mão, né? Acabou tendo um acidente, perdeu sua própria mão, que escrevia e tal. Então, tem essas questões. Ou é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. Então, pode outra pessoa redigir o testamento por ela, mas não pode passar disso, né? Tem a questão da assinatura a rogo, mas depois vamos ver na próxima semana como é que isso aí funciona. Mas é possível redigir o testamento a rogo, o que não pode é fazer o testamento a rogo. Ou se for uma pessoa cega também, né, professor? Se for uma pessoa, Cega. sim, aí tem as outras questões, né? Do cego, Uhum. surdo, surdo-mudo. Aí eu não vou adentrar muito a isso, porque vai ser tema do É. seminário. Vamos falar sobre isso. Aí, na próxima semana, a gente conversa melhor sobre isso. Mas aí tem a questão das pessoas com deficiência, as pessoas incapazes, né? Tem outras incapacidades, então tem essas outras questões aí que vão envolver a possibilidade ou não de se fazer o testamento. Sobre os incapazes eu ainda falo aqui, né? Na parte geral do testamento. E aí só a leitura do artigo 1858 toda, né? Todo. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Como vamos ver na sequência, né? Tem essa outra característica que é a revogabilidade do testamento, né? Ele é revogável, pelo menos em regra, né? Aí a segunda característica que é a definição lá da natureza jurídica, né? Do testamento. O testamento é ato, ou negócio jurídico, unilateral e não receptício, né? Ele se constitui e se aperfeiçoa exclusivamente com a vontade do testador. Então, não é preciso consultar o beneficiário, né? Não é preciso consultar o herdeiro, né? O testador não vai ter que perguntar ao herdeiro, você quer receber herança? Não, né? Isso não interessa. No momento de fazer o testamento, o testador vai lá, expressa a sua vontade, coloca lá no texto e acabou.
né? Só depois da sua morte é que vai haver a possibilidade de aceitação ou renúncia da herança, mas aí já não é uma condição para que o testamento se efetive, né? Para que o testamento seja ali devidamente concluído. Então, o testamento como ato em si, ele é de natureza unilateral e não receptícia, né? É um negócio jurídico unilateral, não precisa da anuência da outra parte para que se constitua, certo? Então, é não receptícia por não se condicionar a qualquer espécie de manifestação da outra parte para existir. Muitas vezes, na maioria das vezes, o herdeiro sequer vai saber que ele está lá incluído, né, nessas cláusulas. Então, não tem como ele concordar ou discordar antes, né, enquanto o testamento está sendo feito. Então, o testamento e a aceitação serão atos distintos. Testamento feito em vida, aceitação só após a morte do testador, né? Então, aí o herdeiro aceita ou renuncia depois que ele toma conhecimento, né, lá depois da morte, depois que o testamento for conhecido, né, for divulgado, aí é que o herdeiro pode aceitar ou renunciar. Mas no momento em que o testamento está sendo feito, o testador não tem obrigação nenhuma, né? Ele não está obrigado a procurar o herdeiro para saber se o herdeiro quer ou não receber a herança, né? Porque é um ato unilateral e não receptício. É um ato revogável em regra, né? Em regra, é um ato revogável em relação à parte patrimonial. Há controvérsias, no entanto, em relação à parte extrapatrimonial. Daqui a pouco eu falo melhor disso, né? Que a gente vai ver quais são os tipos de cláusula, mas aí já adiantando, existem dois tipos de cláusulas no testamento. Cláusulas patrimoniais, né, que tratam aí da transmissão do patrimônio, né, bens, direitos e obrigações, e cláusulas de conteúdo extrapatrimonial, ou seja, que fogem essa questão de bens, de direitos e obrigações de caráter patrimonial. E aí há essa discussão na doutrina sobre o que seria revogável e o que não seria. O que tem aqui de unanimidade, de consenso, né, posição pacífica, é que a parte patrimonial, a parte de doação, né, dos bens, direitos e obrigações de caráter patrimonial, essa parte é revogável. Então, o testador pode mudar de opinião, pode fazer um novo testamento a qualquer tempo, revogando essas cláusulas. Agora, em relação à parte extrapatrimonial, aí há controvérsias. Existem autores que defendem aqui que a parte extrapatrimonial deve ser irrevogável. Não pode ser revogada. E aí o testamento antigo pode persistir em relação a essa parte extrapatrimonial, e aí ele deve conviver junto com o Novo Testamento, que vai trazer as novas partes patrimoniais. Como eu falei ontem e repetindo hoje, isso traz uma dificuldade de ordem prática, né? Como provar que existiu esse testamento mais antigo, né? Se ele, por exemplo, for destruído, e como provar que existiu essa cláusula patrimonial. Na prática, isso é quase impossível, né? A não ser que o testamento seja público, porque ele fica registrado no cartório. Mas, tirando essa espécie de testamento, as outras têm uma dificuldade muito grande para que se comprove, né, que houve um testamento anterior que trouxe essas cláusulas. Então, há esse problema de ordem prática, né, para provar que há esse testamento mais antigo que traz essa cláusula patrimonial e que ela não foi revogada por esse testamento mais recente. Então, há essa dificuldade prática aqui. Depois eu volto a falar disso, né? Daqui a pouco eu volto a falar disso porque a gente vai falar melhor, né, sobre essas cláusulas para vocês conhecerem bem o que são elas, né? Aí, um desdobramento do caráter personalíssimo, né? É outra característica que a doutrina aponta, né? E aí é um desdobramento do caráter personalíssimo, né? Porque aqui a gente vai ver que existem alguns tipos de testamento, né, que são vedados pela lei. Então, testamento, outra característica, ele é unipessoal e aí vale um ditado, né, aqui, para cada vontade um testamento, né? Que é mais ou menos, né, em outras palavras, o que a gente já viu do personalismo. Mas aqui, essa característica ela se refere especificamente à determinação de quais testamentos não são permitidos, levando-se em consideração essa questão de que cada pessoa tem que exprimir sua vontade num testamento seu, né? Então, não podem haver testamentos coletivos, testamentos em dupla, né? Então, só pode haver um testamento para cada pessoa.
Com isso, vai haver a vedação, a proibição de alguns tipos de testamento. Por exemplo, testamento simultâneo, testamento recíproco, testamento correspectivo e a chamada condição captatória, o toma lá da cá, né? Além desses, também vai ser proibido esse outro aqui, ó, o testamento de mão comum. Deixa eu voltar um pouquinho para poder explicar a vocês melhor isso, tá? Então, esses testamentos, eles são todos proibidos. Não é possível fazer testamentos desse tipo no Brasil. Simultâneo, recíproco, correspectivo, condição captatória e o testamento de mão comum. Começando por esse aí, o simultâneo, seria um testamento coletivo, né? A família toda faz um testamento só. O pai, a mãe e os filhos, né? Pai, mãe, 3 filhos. 5 pessoas no testamento. Não pode, né? Para cada um desses 5, um testamento. Então, serão 5 testamentos diferentes, certo? Testamento recíproco, correspectivo e condição captatória são variantes de testamentos em que se faz negócios simulados. A pessoa faz o testamento na condição de que a outra pessoa que vai ser beneficiária faça também um testamento em que ambos sejam beneficiados. É mais ou menos assim. Um amigo conversa com outro e eles combinam o seguinte: olha, eu vou fazer o meu testamento e eu vou deixar todos os meus bens para você. Agora, você tem que fazer um testamento em que todos os seus bens fiquem para mim. Quem morrer primeiro ganha, né? Os bens do outro. Então, são os testamentos que trazem condições, né? Para que outros, né? Para que tenha aqui essa reciprocidade, né? Então, deixa de ser um testamento, que é ato unilateral, personalíssimo, para ser um contrato, né? Não é um testamento. Então, esses atos desse tipo, né, não são permitidos. E aí eles entram nessas variantes, né? Recíproco, correspectivo e a chamada condição captatória, que é o toma lá da cá, né? Então, eu te dou aqui alguma coisa e você me dá desse lado aqui também. Então, é a troca de benefícios. Isso não é um ato unilateral, isso é um ato bilateral. Passa a ser um contrato e não é testamento, portanto, né? Descaracteriza aí a natureza jurídica do testamento. Portanto, são proibidos. E o testamento de mão comum, ele era muito comum, né? Ele era bastante usado ali até a primeira metade do século XX, né? Esse nome, testamento de mão comum, ele se deve ao fato de que era o testamento que o marido fazia para ele, para a esposa, né? Por isso era testamento de mão comum, era um nome romântico para uma coisa opressiva, né? Que era como se fosse o marido vai fazer o testamento e os dois assinam com uma mão só. Que romântico, mas a mão era sempre a do marido, né? A esposa não participava de nada. Então, por maior que fosse o patrimônio da esposa, ele seria absorvido pelo patrimônio do marido e caberia a ele decidir para quem iriam os bens. A mão era comum, mas na verdade era uma só, era a do marido. Então, para evitar esse tipo de testamento, que era um testamento que só corroborava a relação opressiva dentro da família, né, em que a mulher era submissa ao marido, esse testamento também está fora de cogitação. Então, se tem testamento, ali se tem o casal, então o marido vai fazer o seu testamento, a esposa o seu. Mesmo que seja o regime de bens com união universal. Não interessa qual regime de bens, vai haver aqui a necessidade obrigatória de se ter 2 testamentos, o do marido e da esposa. Então, testamento de mão comum não existe mais. Algumas restrições vêm pela própria lei, né? E aí o artigo 1900 traz, no inciso 1, algumas dessas restrições. Então, é nula a disposição que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha também por testamento em benefício do testador ou de terceiro. Então, essa reciprocidade, né, simultaneidade, correspectividade ou condição captatória é proibida. Então, o testamento que tenha essa cláusula, ele pode ser completamente nulo, né, se a essência do testamento for essa, ou pode-se anular, pode-se trazer a nulidade dessa disposição especificamente, porque dá para aproveitar o testamento, como a gente vai ver na sequência, né? Então, onde houver disposições no testamento que tragam essa situação, elas serão nulas. E se o testamento como um todo for baseado nesse tipo de disposição, o testamento como um todo será considerado nulo, certo? E aí, então, né, como eu tinha falado, é proibido o testamento de mão comum, né?
que é aí a proibição mais expressa do artigo 1863, que coloca: é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Então, os testamentos coletivos, né, ou testamentos, né, simultâneos, são, em geral, chamados pelo Código Civil de testamentos conjuntivos, né? Testamentos que trazem aí um conjunto de pessoas, pelo menos duas, né? Não é possível. Então, vale sempre aqui a ideia, para cada pessoa, um testamento respectivo, certo? Outra característica: o testamento é ato formal e solene, né? Como eu disse, em muitos detalhes no Código Civil. O Código Civil é extremamente detalhista sobre testamento, né? Por isso que tem tantos artigos sobre testamento na parte de sucessões. Então, aqui, a forma a ser obedecida é escrita, portanto, não tem testamento oral. Só tem um caso que tem testamento oral muito específico, né? É uma exceção bem rara, né? Na grande maioria dos casos, 99,9% vai ser tudo por forma escrita, né? E deve seguir o modelo legal previsto para a espécie de testamento escolhida pelo testador. Então, tem que se seguir essas formalidades. Tem que ser escrito e tem que seguir o modelo e todas as regrinhas previstas para cada tipo de testamento. Então, tem lá testamento público, cerrado, particular, por exemplo. Tem que se seguir todas as regras que estão naquele tipo de testamento escolhido. Então, a pessoa escolheu fazer um testamento público, tem que ser escrito e tem que seguir todas as formalidades do testamento público. Vai fazer o testamento cerrado, então escolhe a forma escrita e vai fazer todas as formalidades do cerrado. Escolheu o particular, vai ser por escrito e vai seguir todas as formalidades previstas pela lei para o testamento particular, inclusive quanto ao número de testemunhas e tudo mais, né? Aqui, né, nessa questão da formalidade, existe um temperamento, né? Existe uma ponderação, que é a ocorrência do princípio do favor testamente, no sentido de buscar prevalecer sempre a vontade do testador, tentando sempre salvar o testamento. Então, aqui é o seguinte: como acontece com os contratos, em relação ao testamento, por exemplo, a gente viu agora, né, tem proibições lá, tem, né, cláusulas, disposições que são proibidas, né? Toma lá da cá, condição correspectiva, testamento de mão comum e tal. Então, supondo, tem uma cláusula que prevê lá uma condição captatória, né, um toma lá da cá. O testador coloca lá, né, um bem para um herdeiro, na condição de que esse herdeiro deixe bens para ele. Essa cláusula é nula, né? Mas por conta de uma cláusula, de um testamento que tem 20 cláusulas, você vai tornar tudo nulo? Não, né? Então, aqui vem sempre o princípio do favor testamento, ou seja, do favorecimento ali da vontade do testador. Então, se o testador tinha a vontade de deixar seus bens, isso deve ser considerado. E deve-se, então, sanear o testamento, né, a fim de que as cláusulas que não podem ser aplicadas sejam anuladas, sejam colocadas como nulas, mas isso não deve afetar o testamento como um todo, a não ser que essas cláusulas sejam a essência do testamento. Se elas não são a essência do testamento, então dá para aproveitar o testamento no que for necessário. Então, você pode afastar a aplicação de algumas cláusulas e pode manter outras. Isso aqui é chamado, né, de princípio do favor testamento, para que, né, com o objetivo de tentar sempre fazer prevalecer a vontade do testador. Lembrando, a interpretação é restritiva, né? Então dá para dar interpretação ampliativa. Aqui é extrair as cláusulas, isso aqui significa extrair as cláusulas que não podem ser aplicadas e aproveitar aquelas que podem, certo? Para garantir que, de alguma forma, né, ou da melhor forma possível, a vontade do testador seja obedecida após a sua morte, certo? Então, o artigo 1899 traz, né, essa descrição do princípio do favor testamento. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Lembrando que essa interpretação não pode ser ampliativa, não dá para adivinhar a intenção do testador. Mas se é uma cláusula ambígua que dá margem a mais de uma interpretação, então deve-se levar em consideração aquela interpretação que dê, né,
maior eficácia e maior efetividade àquilo que seria a vontade última do testador. Essa é a intenção, para que se aproveite o testamento, né? Para que se evite que o testamento seja desperdiçado. Certo? Essa é a intenção aqui do legislador, ao manter o princípio do favor testamento que sempre existiu aí na legislação brasileira. O testamento é ato gratuito. Né? O ato do testamento, o testamento em si, é um ato de natureza gratuita, mesmo que imponha alguma condição onerosa ao beneficiário. Certo? Então, o fato de ter áudio testamento, você tem no testamento em si um ato gratuito. Né? Ninguém precisa pagar para ser herdeiro. Né? Essa é a ideia. Ninguém precisa pagar o testador, se diga, né? Neste sentido, não há necessidade de qualquer retorno financeiro à parte que transmite os bens por testamento, nem aos demais herdeiros que não foram beneficiados com a deixa. Né? Então, não cabe ao herdeiro pagar qualquer valor para ser herdeiro, né? Não vai pagar um pedágio para ser herdeiro. Nem para o testador em vida, né? Nem para o de cujos, ainda vivo, e nem para os outros herdeiros. Eu vou ter que pagar um pedágio para os herdeiros legítimos para garantir meu lugar, né? Aqui entre os herdeiros testamentários. Não, né? Você não paga nada, nem para o testador e nem para os outros herdeiros. A função aqui de herança, né? A posição de herdeiro, ela existe sem onerosidade para o herdeiro, pelo menos a princípio. Né? Evidentemente, o fato de que o testamento seja gratuito não impede a cobrança do imposto de transmissão, causa-morte e doação, ITCD, sobre a sucessão testamentária e outros impostos decorrentes de renda e patrimônio inerentes aos bens após o seu recebimento. Né? Em tempos tão sombrios e tenebrosos como os nossos atuais, é preciso muitas vezes dizer o óbvio. Né? Então, para deixar bem claro aqui, não quer dizer, né, que pelo fato de que o testamento é gratuito, que você estará imune a pagar os impostos, né, decorrentes dessa transmissão. De maneira nenhuma. Você vai ter que pagar, sim. Né? E depois que recebeu o bem, claro que você vai estar ali como contribuinte, né, e devedor dos impostos decorrentes sobre a renda, imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica, imposto sobre patrimônio, né, ITBI e tal, IPTU, tudo isso vai estar lá sendo cobrado, IPVA do carro, claro. Né? Então, não é o fato da herança ser gratuita que você vai estar também com a gratuidade, né, com a isenção sobre os impostos. Lógico que não. Né? Então, vai sim permanecer aqui a obrigação de pagar os impostos necessários. Tanto em relação à transmissão, né, para você ser herdeiro precisa pagar lá o imposto de transmissão, causa morte e doação, quanto em relação ao bem depois que for recebido, né, os impostos que incidem sobre ele, e sobre renda e patrimônio. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Não. Ok. Então, passando aqui para a próxima característica, o testamento é imprescritível. Por mais tempo que passe, os testamentos não caducam, não se sujeitando a nenhum prazo prescricional. Então, não tem como o testamento caducar, em regra. Né? Tem alguns tipos que vão caducar sim, né? Os excepcionais lá vão caducar. Mas, em geral, né, os testamentos comuns, eles não caducam. Né? Então, não vai interferir aqui na maior ou menor eficácia do testamento o fato dele ter sido redigido pelo testador agora, em 2021, ou lá atrás, em 2002, ou ainda sob os auspícios do Código Antigo, né? 1980, fizeram lá o testamento e está valendo, está ainda. Né? Só que, claro, vai haver suas consequências práticas. Né? Pode ser que um testamento antigo, né, ele já não tenha mais os herdeiros vivos, aqueles bens já não existam mais. Se era um testamento feito lá nos anos 80 e se deixava patrimônio em dinheiro, né, em valores, esses valores podem não ter mais nenhuma serventia, porque lá nos anos 80 você tinha lá cruzeiro, cruzado, eram as moedas brasileiras, né, da época. E aí, convertendo para real, não sobrou nada. Né? Então, é possível que não exista herança a ser compartilhada. Então, assim, é possível, claro, fazer outro testamento, mas se o testador não quis fazer, o testamento por si só não vai ser
caduco, né? Não vai decair o direito ali de ter a herança testamentária porque o testamento tem 40, 50 anos que foi feito. Não, né? Desde que ele tenha sido o último testamento, o mais recente feito pelo testador, ele está ali ainda podendo ser válido e eficaz, porque ele é existente, né? Então, não há prazo prescricional para o testamento, né, em si. Ele vai poder continuar valendo pelo tempo que o testador quiser, né? Aí, para que ele revogue, basta que ele faça um novo testamento, né, com novas cláusulas. Então, em regra, o testamento vale para sempre, a não ser que o próprio testador revogue. Então, é isso, né? Como é um ato personalíssimo, cabe ao testador decidir. Eu vou deixar o testamento como está, né, e deixa correr o tempo, deixa o futuro, né, chegar, ou eu, testador, vou mudar o testamento quando for necessário. Cabe a ele decidir, né? E se ele não muda, então vale o testamento mais recente, nem que esse mais recente tenha sido feito há mais de 50 anos, certo? Causa mortes, aqui só confirmando aquilo que já vimos na parte geral, né, lá da sucessão legítima. O testamento só produzirá efeitos após a morte do testador. Então, o testamento é um ato feito em vida para produzir efeitos após a morte. Até que isto aconteça, ele existe, é válido, mas não terá eficácia. Então, a eficácia do testamento só existe após a morte do testador, após a morte do de cujus. Certo, gente? Então, essas são as características, né? Até aqui, alguma dúvida? Tudo certinho? Deu para entender certinho tudo? Deu. Ô, professor, é uma dúvida. O nosso grupo está usando o livro do Paulo Lobo, né, como para o trabalho. Aí ele fala testamento simplificado para falar sobre o testamento excepcional. É a mesma coisa? Sim, sim, tem Certo. semelhanças. Ah, certo. Desde que ele esteja falando lá do excepcional, que é aquele que vem lá do particular, naquelas circunstâncias e tal, tá valendo. Tá bem, obrigada. Nada. Então, aqui voltando, né, para aquela questão da discussão sobre as cláusulas, né? Então, deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa distinção que é feita pela doutrina entre cláusulas patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, vamos a elas. Cláusulas patrimoniais. Elas vão ter, em geral, a natureza de doação de bens, certo? E elas vão compor a maioria das cláusulas testamentárias. Em geral, um testamento é feito para transmitir bens, direitos e obrigações. Então, acaba que a grande maioria das cláusulas vai ter essa natureza mesmo de patrimônio, né? Transferência de patrimônio. E aí, nesses casos, a ideia aqui, né, dessas cláusulas vai ser semelhante à de uma doação de bens, certo? Então, elas têm característica de doação. Como a gente viu, né? É um ato unilateral, não receptício. É mais ou menos isso que acontece com a doação entre pessoas vivas, só que aqui vai ser a doação causa morte, então é uma doação feita após, que será feita, né, consolidada após a morte do de cujus. Então ele deixa lá os bens, os direitos, as obrigações, e após a sua morte isso será então repassado para os herdeiros. Essa é a maioria das cláusulas, né? Vamos ter aí como a maioria, e como vimos agora há pouco, elas são revogáveis, né? O testador pode mudar, pode mexer nessas cláusulas a qualquer tempo, mudando os bens que serão destinados e os herdeiros que serão beneficiados, certo? Isso está bem claro no artigo 1857, parágrafo 2º, no caso específico agora da segunda causa, né? As cláusulas extrapatrimoniais. Então, primeiro, né, sobre as cláusulas extrapatrimoniais, vale mencionar que elas são admitidas, né? São as cláusulas que estão além do patrimônio, e aí elas têm previsão no artigo 1857, parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Então, só uma ressalva aqui logo de início, né? Pode haver um testamento só com características extrapatrimoniais, com cláusulas apenas extrapatrimoniais, é possível, certo? Então, não é obrigatório que todo testamento tenha lá, né? Vou dar uma casa para fulano, vou dar um terreno para ciclano, né? Não, pode ser só um testamento que trate só das questões extrapatrimoniais.
É possível? É. O próprio Código Civil permite que isso aconteça, certo? Agora, que cláusulas são essas, né? Como é que a gente pode exemplificá-las? Bom, pode ser o seguinte: indicação de ato de bondade a ser praticado. Então, no lugar de dizer lá que vai doar para uma instituição de caridade, essa pessoa quer que as outras, né, ajudem os mais pobres, mas uma coisa mais genérica, né? Então, que fulano comece a ajudar os mais pobres, né? Que haja, por exemplo, que essa pessoa, né, que vai ser aí indicada pelo testador, organize reuniões na comunidade, no bairro, né, para conversar sobre tal assunto. Não é nada patrimonial, né, teoricamente. Pode ser a disposição sobre o tutor de filho menor, né, seria outra cláusula extrapatrimonial. Então, estabelecimento em relação à tutoria, né, de um filho menor. Poderia ser aqui a tutela, né? Reconhecimento de filho. Então, lá, né, como último ato, o testador vai lá e reconhece um filho que ele não tinha reconhecido antes. Então, esse reconhecimento por testamento serve, né? Reconhecimento de paternidade, que é o mais comum, ou de maternidade, que é mais raro, né, nessas circunstâncias. Pode ser confissão de crime, né? Já houve casos, aqui é raro acontecer, mas nos Estados Unidos tem acontecido com mais frequência, de pessoas que foram acusadas de crimes que não cometeram e ficaram presas por anos e anos. E aí depois elas conseguem, né, a reversão da pena e conseguem ser absolvidas, justamente porque o causador do crime, né, o assassino lá, confessa o crime no testamento. E aí depois que ele morre, o testamento vai ser lá divulgado, né, conhecido, e aí finalmente aparece lá a confissão dele, né, que ele cometeu o crime. E isso pode reverter uma situação de uma prisão ilícita, né, ilegal, que foi feita lá contra outra pessoa que supostamente seria o criminoso, né? Confissão de outro ato praticado durante a vida do testador. Pode ser que essa pessoa tenha algum segredo que queira contar aos seus herdeiros sobre a sua vida, sobre a vida da família, sobre, né, enfim, várias coisas. Ele vai lá e conta. Então, pode ser que o testamento seja só uma carta, né, contando uma história. É possível, né? Como a gente viu, é possível que o testamento seja só isso. Aí, claro, isso traz aquela frustração, né? Porque nessa sociedade patrimonialista que a gente tem, você tem aquela ansiedade, um testamento, então quero saber quanto é que eu vou ganhar. Chega lá, vai ter só o decujus contando uma história. Vai frustrar muita gente, né? Ou pode ser que traga aí, né, reviravoltas grandes na família, né? Dependendo do que vai ser revelado nesse testamento que vai ter, né, essas informações colocadas pelo testador. Enfim, né, coisas que são enredo de novela, série, filme, né, são coisas desse tipo aí que entram nessas cláusulas extrapatrimoniais. Aí o que interessa, né, a maior parte da doutrina considera que essas disposições extrapatrimoniais são de natureza irrevogável, por não se relacionarem com a natureza dispositiva de patrimônio, que é característica do testamento, certo? Assim sendo, num testamento que contenha disposições extrapatrimoniais, existirão dois atos: o testamento em sentido estrito, revogável, e a disposição extrapatrimonial, ato de natureza irrevogável, certo? Mas aí, como eu falei para vocês, e confirmando mais uma vez, é muito complicado na prática provar que existiu essa cláusula, né, no testamento antigo em relação ao Novo Testamento, porque pode ter sido que o testador tenha destruído esse testamento. E aí, se ele foi destruído, não tem como provar. Essa cláusula virou, literalmente, né, palavras ao vento, ou ao fogo, enfim, qualquer que tenha sido a destinação dele. Pessoal, falta menos de um minuto para terminar aqui a segunda parte, então deixa eu interromper aqui e, encerrando por hoje, a gente volta na próxima quinta já com os seminários e também na sequência com esse assunto continuando, tá certo? Bom fim de semana, pessoal. Até quinta-feira. O senhor também, até. Obrigado. Tchau, tchau.